Turma, vamos para a nossa última parte da sequência de medida de indutâncias, capacitância e indutância mútua. Nessa parte, nós vamos pegar duas bobinas e vamos posicioná-las de tal maneira que a corrente que percorre o fluxo de uma bobina vai gerar um fluxo de campo magnético. Eu vou alinhar a segunda bobina de forma a concatenar, ou seja, captar o máximo de fluxo gerado pela primeira bobina na segunda. Quando o fluxo variar no tempo, uma força eletromotriz, ou seja, uma tensão, vai ser induzida nos terminais da segunda bobina. Uma medida desse acoplamento é chamado de indutância mútua. Como é que a gente pode medir essa indutância mútua? Através dessa força eletromotriz, ou seja, dessa tensão aqui, que é induzida na segunda bobina. Então, eu vou pegar um gerador, vou usar uma frequência relativamente alta agora, 2,5 kHz, para que o efeito da indução seja mais sentido, seja mais percebido, né? E vou circular aqui pela bobina L1 uma corrente. Estou colocando aqui também uma resistência de 100 ohms para que a gente possa medir a queda de tensão V2 e medir essa corrente indiretamente. A segunda bobina vai permanecer em aberto. Então eu meço a tensão que é induzida, ou seja, a força eletromotriz, sei que a corrente é nula porque ela está em aberto, e com isso eu estou medindo qual é a mútua indutância que existe entre L1 e L2. Uma outra forma seria fazer a medida dessa indutância através de associações série de duas formas, uma aditiva e uma segunda subtrativa. Eu ligo as duas bobinas em série, como ilustra a figura, tá? Mantendo ali a mesma frequência, eu vou fazer circular uma corrente e ela vai passar nas duas bobinas. Note que eu batizei um dos polos da bobina L1 de A, outro de B. Na bobina L2 de C e D. E estou conectando aqui B com C. Como eu não sei qual é a orientação dos enrolamentos, né? Eu vou adotar essa configuração e vou fazer a medida da tensão V2, que é a queda de tensão sobre o resistor R, para a gente saber a corrente. Tá? A frequência que eu vou estar trabalhando, né, ela é em função das resistências séries das bobinas 1 e 2 e das indutâncias. Vamos ver se a gente consegue chegar lá no valor. Vou medir V2 e vou medir V1. Tá? Com V2, V1, R e F, eu sou capaz de calcular L'. O passo seguinte é simplesmente fazer a inversão das conexões. O que era D vira C e o que é C vira D. E meço de novo a queda de tensão V1' e V2'. Então, eu vou calcular uma nova indutância L2' e anoto. Eu não sei qual das configurações era aditiva ou subtrativa. Então, eu vou pegar o valor de L' da primeira configuração, subtrair de L'. Se ele for maior, o valor já é positivo. Se ele for menor, vai dar negativo, mas não me importa, eu vou tomar um módulo. Divido por 4 e simplesmente aí eu já calculo qual é a indutância mútua. Eu vou mostrar para vocês como é que isso pode ser feito através de simulação computacional usando o meu simulador SPICE Cymetrix. Olá, esse é o Cymetrix, né, que eu já apresentei na aula passada, e eu vou tentar fazer a simulação da medida da indutância mútua através do acoplamento e fazendo a medida da força eletromotriz existente entre as duas bobinas. Essa experiência vai requerer um pouquinho mais de cuidado. Esse circuito corresponde à ligação que a gente fez, né, nos outros experimentos. Então eu tenho a resistência aqui de 100 ohms, eu vou colocar a indutância de 15 milihenries e vou colocar aqui a indutância de
40 milihenries, tá? Só que se eu tentar simular, vejam o que vai acontecer. Eu vou simular e eu tenho aqui no canto uma falha do meu simulador. Existem alguns erros nesse modelo que eu tenho que contornar. Eu vou falar do primeiro erro. Eu não posso simular um circuito aberto. A gente não consegue fazer tudo no computador igualzinho à bancada. Pela seguinte razão. O modelo que o Symetrix usa, ele faz uso daquelas matrizes que a gente estudou, matriz de transmissão, matriz de impedância. Então toda a matemática utilizada para construir esse software utiliza aquelas matrizes. Cada malha, né, vai dar uma matriz onde eu tenho tensões e correntes que têm que ser resolvidas. Eu não posso calcular nada cuja malha esteja em aberto. Como eu tenho que medir esse indutor em aberto para que a corrente seja nula, isso seria impossível de simular no SPICE. Eu tenho um truque. Eu vou colocar no secundário aqui, na saída da bobina 2, uma resistência para poder fechar a malha. Tá? Só que eu gostaria que a corrente fosse nula. Então eu vou colocar esse resistor num valor absurdamente alto, 10 gigaohms, de tal maneira que a corrente aqui virtualmente seja zero. Né? Assim, eu agora posso simular. Mesmo assim, vai acontecer um outro erro. Deixa eu mostrar qual é. Venho aqui no simulador, simulo, ele está me dando mais um erro aqui nesse campo. Por quê? Eu não posso calcular nada também que fica flutuando em relação ao terra. Veja que esse circuito está aterrado, esse não. Aí você fala, mas lá na bancada não está aterrado. Tudo bem. Só que ali é a realidade, aqui é um modelo. Eu tenho que fazer um aterramento. Eu vou colocar um terra, só que eu não vou colocar um terra direto no circuito. Eu vou usar aqui uma resistência para poder fazer essa ligação, tá? Eu vou colocar essa resistência aqui, vou conectar isso a esse circuito para que ele tenha uma referência, tá? Então tá aqui. E eu vou colocar um valor absurdamente alto também para que em relação ao terra a impedância seja altíssima, é como se não existisse. Do ponto de vista matemático, eu tenho uma matriz lá que vai poder ser invertida, não vai dar nulo, não vai ter divisão por zero. Do ponto de vista de circuito, eu estou muito próximo do que eu teria na bancada. Né? Não estou ligado ao terra, porque aqui eu tenho 10 gigaohms e esse circuito está virtualmente aberto. Finalmente, eu tenho que acoplar esses dois indutores. Do jeito que está, eles são completamente isolados entre si. Agora, cada simulador é de um jeito. Né? Eu não conheço qual vocês estão usando, vocês teriam que procurar na documentação. No caso do Symetrix, eu posso pegar e chamar F11 e acrescentar uma linha dizendo o seguinte: o fator de acoplamento entre L1 e L2, veja essa linha aqui, ó, K12, né? K12 é um valor, eu tenho aqui L1, L2, e aqui eu defino quanto eu quero. Eu vou colocar aqui 0,8 de fator de acoplamento. Por quê? Porque nem todo fluxo gerado aqui vai ser acoplado aqui. Isso é o mais próximo da realidade. Então, com 0,8, eu estou acoplando os meus dois indutores e agora eu posso simular certamente. Então, eu venho, rodo aqui a simulação, né, e vou ver se deu certo. Eu vou medir a tensão, né, vou medir a queda de tensão em cima do indutor, L1. Então, probe voltage diferencial aqui. Veja que agora eu tenho essa medida e vou medir também, deixa eu só puxar um pouquinho para cá, a queda de tensão, sempre vou em cima desse outro indutor. Note que as tensões são diferentes. Né? Por quê? Porque eu tenho um fator de acoplamento ali que nem tudo que está circulando no L1 está circulando no L2. Né? Então, eu estou com os dois indutores acoplados, né? E aí você pode
repetir o experimento conforme foi mostrado, tá? Do nosso experimento, eu estou associando os dois indutores em série. Eu tenho L1 em série com L2. Note que o Symetrix me mostra, tá vendo a bolinha aqui? O sentido dos enrolamentos, né? Então, uma coisa que você não tem na bancada, que eu estou vendo, né? Os indutores continuam acoplados, né? Se eu mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui o acoplamento entre os dois. Tá aqui, ó. K1, 2, L1, L2, eu estou acoplando com 0,8. Né? E eu posso fazer a medida tranquilamente. Então, venho aqui, meço a queda de tensão no indutor L1 e posso medir a queda de tensão do indutor L2. Então, posso medir o que eu quiser. Na segunda parte, é pedido para que um dos indutores seja invertido. A ligação continua em série, mas você tem que inverter. É muito simples fazer. Eu simplesmente venho, desligo aqui, e eu vou inverter a posição desse indutor. Então agora, vocês veem pela anotação que a bolinha no primeiro indutor está em cima, a bolinha no segundo indutor está embaixo. Eu venho, faço a ligação, simulo novamente, e aí eu posso medir tranquilamente a tensão no indutor 1 agora, e a queda de tensão no indutor 2. Pronto. Veja que agora deu diferente. Uma ligação é aditiva, a outra é subtrativa. Com isso, a gente fecha essa parte. Até a próxima. Um abraço.